Hoje eu vou ensinar você a tomar o controle da sua vida de volta. A gente vê que as coisas acontecem do lado de fora, as coisas acometem a gente e a gente fica sem controle. A gente entra numa vida e ela vai se transformando, a gente não consegue mais, parece, definir para onde ela vai. E aí, quando você percebe, a gente se encontra numa vida com pessoas, num ambiente, num trabalho, numa faculdade, enfim, uma configuração de vida que não é o que a gente queria, não é o que a gente desejava, não é o que a gente estava procurando, mas a gente caiu nela, as coisas foram acontecendo e a gente subitamente estava ali. E aí agora, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue pegar de volta o controle da nossa vida? Fica aqui que eu vou te ensinar. Você provavelmente está pensando que os outros têm poder na sua vida, né? Se esse é o motivo de que você acha que você não tem controle, é porque o controle está na mão dos outros, ou está na mão do acaso, enfim. Não está no seu controle, está lá fora. Então você entende que os outros e o mundo fazem parte das coisas que controlam a sua vida, que têm poder sobre a sua vida. Olha só, eles estão definindo a sua identidade e a sua vida inteira. Pensa como você se vê, como você acha que você é. Você cresceu acreditando que são os outros que definem isso. Você cresceu acreditando que os outros falavam coisas sobre você porque eles estavam lá do lado de fora te observando e que, portanto, eles tinham razão quando eles diziam algo porque eles estavam vendo. E você que não sabia de muita coisa, então só concordou. Realmente, eu sou desse jeito que você está falando que eu sou. Pensa bem na sua infância, quando você cresceu escutando várias coisas sobre você, como você era divertido, como você era inteligente, como você era bonito, ou como você era chato, como você era burro ou como você era feio. Querendo ou não, essas pessoas diziam coisas sobre você e você acreditou. Você acreditou porque essas pessoas olhavam pra você e diziam essas coisas e você pensava, uai, se eles estão falando que eu sou assim, então eu sou assim e acabou. Logo, essas pessoas têm poder na sua identidade, porque quem você é hoje ou como você se vê hoje provavelmente foi construído pelas outras pessoas. Foi por conta de outras pessoas falando coisas sobre você que você descobriu que você era assim. E, portanto, você se define assim, desse modo, porque os outros falavam. Logo, eles têm esse poder. Você não escolheu o mundo que você nasce, você não escolheu a família, a cultura, você não escolheu as coisas que você passou na sua vida, pelo menos lá no início dela. Então, você também foi acometido por esses eventos. Você foi acometido por você nascer numa família de tal religião, de tal cultura, com tais membros que faziam tais coisas ou não com você. E eu não falo de pessoas só da sua família que também têm poder. Se você perceber, existem muitas pessoas em nossa volta que impõem poder na gente ou que podem fazer coisas sobre a gente. São pessoas como outros profissionais que vão ter conhecimentos, são pessoas que usam da força física ou da força intelectual, enfim. São pessoas que parecem que eles têm alguns atributos que fazem com que eles possam ter poder em você, que eles possam agir perante você, que eles possam dizer coisas sobre você. Dito isso, parece que o controle nunca está contigo, e sim, está nos outros. Está nas pessoas que a gente conhece e às vezes nas pessoas que a gente não conhece também. Olha que doideira. E aí eu trago o nosso primeiro questionamento aqui. De onde essas pessoas tiram esse poder? Como é que essas pessoas se põem numa situação onde elas podem agir perante você, onde elas podem controlar aspectos de você? Pensa na sua família, por exemplo. De onde eles tiraram esse poder? É justamente a questão da autoridade que eles têm por eles serem mais velhos? Será que também é a questão do conhecimento? Por exemplo, quando algum profissional olha pra você e decide que você tá doente, ou que você não tá doente, ou que você tem um diagnóstico, ou que você não tem? Será que também é a questão da violência? Pensa só, quando você está sendo assaltado na rua, a pessoa chega com uma arma, isso é violência. Ele está impondo a força física, que no caso é ter uma arma, em cima de você. Pensa também na escola, quando você tinha aquelas pessoas que faziam bullying, e geralmente eram as pessoas que eram maiores e tinham realmente mais uma robustez. Sabe, aquele menino de 8 anos que já tem 1,70 m? Então, será que é daí que vem o poder? Será que são usando esses artifícios que as pessoas conseguem construir poder? Será que ele vem do conhecimento, ele vem da autoridade, ele vem da força física e seja lá do que for? Bom, eu não sei o que você está respondendo aí, porque eu tô gravando aqui e você está assistindo aí do outro lado, eu não sei quem é você. Mas eu vou te dizer que não é nenhuma dessas coisas que realmente dá poder a alguém. Não é nenhuma dessas coisas que de fato faz alguém poder te controlar. Sabe o que é? É você. Isso mesmo, é você. É você que dá o poder pro outro. Ele pode ter todos os artifícios do mundo, mas ele só vai ter poder de verdade quando você lhe conceder. E se você perceber, quando eu falo desses modos de conseguir poder, sei lá, pela violência, pelo conhecimento, pela simples autoridade, essas coisas não dão de fato poder para eles. Eles usam isso para te convencer para dar o poder para eles, entendeu? Então no final é sempre sobre eles fazerem você entender, te convencer, te manipular, te provar, né, de que você precisa dar o poder para eles agirem perante você. Então no final das contas, o poder sempre vem de
tu. E aí, como é que você se sente com isso? Você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Você acha que eu tô exagerando? Como assim que eu dou poder pras pessoas? Que poder? O quê? Elas chegam pra cima de mim, elas falam as coisas que elas falam, elas se impõem. Claro, elas se põem do lado delas e você concorda com a imposição delas. Você concorda que a imposição delas tem um valor atribuído ao poder delas. Você acha que o fato da pessoa ter mais conhecimento do que você, ou ter conhecimento numa área específica, dá o poder para ela agir perante você ou não? Você acha que a pessoa da sua família, que é mais velha, que vai ter mais sabedoria, ou enfim, que simplesmente é sua mãe, seu pai, seu tio, você acha que esse cargo parental já é o suficiente para que eles tenham autoridade em cima de você e que eles possam controlar a sua vida? Você acha que a pessoa que vai ser mais forte, a pessoa que vai poder usar da violência física para cima de você, você concorda que ela tem o poder para usar a violência física e fazer qualquer outra coisa com você? Você entende que, apesar do caminhos serem diferentes para conseguir o poder, no final é sempre com o mesmo objetivo: fazer com que você concorde que eles têm poder, que você ache que de fato eles têm um controle para cima de você e, sem perceber, você dá esse controle para eles no momento que você concorda, que você afirma, quando você tem provas de que eles têm esse poder. É meio doido pensar, porque eles só têm poder se você acredita que eles têm poder. Então, se você não acredita que eles não têm poder, eles não vão ter. Independente se eles têm autoridade, se eles têm o conhecimento e até se eles têm a força física. Olha só, um exemplo aqui pra você. Se você tem um prefeito de uma cidade que ganha as eleições, né, ou seja, a maior parte da população dessa cidade votou que gostaria de ter essa pessoa como prefeito, então ele vai ser. Porque a maioria das pessoas acredita que esse cara, esse indivíduo, ele tem o poder, ou ele pode ter o poder de manipular questões da cidade onde você mora. Só que se no dia seguinte a maioria das pessoas decidirem que elas só não querem que ele seja mais prefeito, ele não vai ser. Mesmo se ele tivesse ganhado a eleição ou não, é sobre como as pessoas acreditam. Porque pensa que até quando alguém ganha a eleição e a pessoa não gosta dessa pessoa, ela ainda acredita que ele tem o poder, mesmo não gostando. Porque o poder não está sobre ele ter necessariamente ganhado a eleição, não. E sim sobre eu acreditar que ele tem esse poder de fazer alguma coisa. Então, qualquer político que exista, ele só vai estar nessa posição quando a maioria das pessoas acreditam que ele pode estar nessa posição e que ele pode fazer comandos e ações que vão influenciar a vida das outras pessoas. Você percebe que ele não tem, de fato, de maneira imanente esse poder. Esse poder, ele surge quando as pessoas em volta dele decidem que ele tem esse poder. Pensa no dinheiro também. A gente usa o real. E a gente, por decidir que esse dinheiro tem valor, então ele, de fato, tem. As transações são feitas com esse valor e as pessoas fazem loucuras para ter simplesmente esse tipo de dinheiro. E você vê que não acontece a mesma coisa quando a gente fala de usar euro aqui no Brasil ou até o dinheiro do Banco Imobiliário. Ele não tem valor nenhum porque a maioria das pessoas não aceitam. Mas, se amanhã a gente acordasse e falasse assim, gente, agora a maioria das pessoas vai usar o dinheiro do Banco Imobiliário. Isso daí vai se tornar, de fato, o dinheiro que a gente vai usar. Ele vai ter valor, ele vai ter poder e controle nas nossas vidas. Enquanto quem tiver muitos reais não vai valer de nada, porque a gente já não acredita que o real seja um dinheiro de valor. As leis também se encaixam nisso. Se você pensar, eles são apenas palavras e frases escritas num livro. E a gente escolhe seguir elas como leis no nosso país. ênfase no escolhe, é isso que eu quero que você entenda desse vídeo. A gente escolhe acreditar de que essas regras são importantes de seguir. E que se a gente infringe uma dessas regras, tudo bem a gente ser punido. Só que se a gente acordasse amanhã e a maioria dos brasileiros decidissem que essas regras não valem de mais nada e que a gente quer seguir outras regras ou nenhuma outra regra, vai ser isso. As regras anteriores, que antes eram muito respeitadas e seguidas afinco, né, não serão mais. Porque quem decide que uma lei faz sentido seguir, que ela tem um poder sobre a nossa vida, é nós mesmos. Tem vários outros exemplos que a gente pode pensar. A gente pode pensar no policial, que quando chega e faz uma abordagem policial na rua, quando ele prende alguém na rua, quando ele pega a arma dele e mata algum bandido, a gente acredita que ele pode fazer isso porque, bom, ele tem uma arma ali, ele tem um treinamento, ele tem várias coisas, então ele pode fazer isso. Mas não são essas coisas que dão poder pra ele. E sim, a gente acreditar que essas coisas, ele ter a arma, ele ter o treinamento, ele ter o título de policial, faz com que ele possa ter o poder de fazer essas coisas que outras pessoas não podem. Quando você estuda na escola e o professor começa a falar os conhecimentos dele, da área dele, a gente acredita que ele tem o poder de fazer isso, porque a gente acredita que ele tem aquele cargo, ele estudou e tal, mas no final das contas não é o conhecimento, nem a faculdade, nem o fato da escola decidir que ele é um professor que dá o poder para ele, e sim são as pessoas, são os alunos que estão ali e que olham para ele, escutam ele e pensam, poxa, o que ele está falando é verdadeiro, o que ele está falando tem poder. Sem contar também do controle da sala de aula. É ele que define se você pode ir no banheiro ou não. Ele pode te mandar para a diretoria. Ele tem esse poder
não de maneira imanente, e sim porque a gente acredita que ele tem esse poder. Quando você cresce na sua casa com sua mãe, ou com seu pai, ou com outros parentes, e eles definem a hora que você vai dormir, a hora que você vai escovar o dente, as roupas que você vai vestir, a hora que você tem que voltar para casa, você entende que não é eles que têm esse poder de maneira essencial dentro deles, e sim que você que dá esse poder para que eles possam controlar a sua vida desse jeito. É você que entende que pelo fato deles terem o cargo de mãe, ou pai, ou qualquer outro parente, eles são atribuídos os poderes de definir como vai ser a sua rotina ou como vai ser a sua vida. Mas, novamente, isso vem de você acreditar que eles têm esses poderes e não, de fato, eles poderem controlar você. Pensa também quando você vai num psicólogo e você começa a conversar com ele, ele começa a definir coisas sobre você e você concorda. Seja um psicólogo, um psiquiatra, tanto faz. Eles podem impor, dependendo de diagnósticos, que você vai concordar e você vai entender que, beleza, eles têm o poder de me dar um diagnóstico, de definir quem eu sou porque eles estudaram, porque eles têm um título tal. Mas, novamente, você que acredita que eles têm esse poder e por isso você aceita a imposição deles de um diagnóstico, ou de um quadro clínico, ou de seja lá o que for. Você percebe o que tem de comum em todos esses exemplos? Percebe como esses profissionais ou essas pessoas, enfim, como eles impõem uma verdade para cima de você e por você acreditar que eles podem impor essa verdade para cima de você, você aceita essa imposição. Você aceita essa taxação, esse enquadro, esse delimitamento, porque eles, a princípio, têm esse poder. Só que você acha que esse poder vem de fora. Você acha que esse poder vem do conhecimento, vem da autoridade, vem da força, enfim. Mas não, isso são só coisas que eles usam para te convencer de que eles têm esse poder. E eles realmente só têm o poder de agir perante você, de dizer quem você é, de dizer o que você tem que fazer, quando você concorda que eles têm esse poder. Ou seja, quando você dá esse poder para eles. Porque pensa que não faria sentido um psiquiatra fazer um enquadro policial. Você não daria esse poder para ele. Porque você vê que ele não tem esse poder, porque você acredita que ele não tem esse poder. Do mesmo jeito que um policial nunca poderia te dar um diagnóstico clínico, porque você não acredita que ele tem este poder. Mesmo que um policial fale a mesma coisa que um psiquiatra, você vai acreditar no psiquiatra, porque você acredita que o poder é dele de fazer isso especificamente. Então tá sempre nas suas mãos. Olha que doideira. O poder das pessoas definirem você, o poder das pessoas poderem direcionar você, delimitar ou não você, tá nas suas mãos. E é sobre o quanto desse poder você dá para os outros. Doideira, né? Então entenda que, de maneira refletida ou não, as pessoas usam dessa chantagem para conseguir que você dê o poder para elas. Mesmo elas não entendendo esse mecanismo do que eu tô falando, isso acontece. As pessoas acham que elas têm um poder perante você porque elas têm um tal título, né? Quem nunca ouviu já falar, não, porque eu sou sua mãe, porque eu tenho esse título, porque eu conquistei, porque eu sou mais velho que você, porque eu sou melhor que você, porque eu sou mais alto que você, porque eu sou mais forte que você. E isso são imposições de poder. As pessoas, elas acreditam que elas têm o poder para cima de você por conta desse título, ou força, ou seja lá o que for. Mas entenda que não importa o quanto a pessoa faça isso, não importa o quanto ela fique se esperneando, dizendo que ela pode te controlar, que ela pode, né, fazer algo perante você, isso só acontece de fato quando você deixa. Isso acontece de fato quando você concorda que elas podem fazer isso e elas fazem. É como se fosse um presente. A pessoa pode comprar, ela pode embrulhar, ela pode fazer tudo bonitinho, mas ele só vai ser seu quando você recebe, quando você aceita. Quando você fala assim, poxa, obrigado pelo presente, pega esse presente. Enquanto você não fizer isso, ele nunca será seu. Ou seja, se é a gente que dá o poder para o outro, quer dizer que a gente tem um poder dentro da gente de poder gerenciar a nossa própria existência. Esse é um poder que todo mundo nasce com o poder de gerenciar a própria existência, de decidir quem eles vão ser, o que eles vão fazer e etc. Só que, quando esse poder ele atravessa para uma outra pessoa, ele já não consegue, existe uma barreira. Porque para você ter poder de outra pessoa, para você controlar outra pessoa e poder agir perante essa pessoa precisa dar esse poder para você. Essa pessoa precisa doar um pouco do poder que ela tem de gerenciar ela para que você possa gerenciar ela. Então, quando eu falo de questões de poder, perceba que você tem o controle da sua vida. Você já pode definir as coisas que você quer. Você pode definir o seu nome, você pode definir a sua identidade, você pode definir o que você quer fazer, o que você não quer, o que você gosta, do que você não gosta, o que você vai comer, o que você não vai. Só que esses desejos e essas vontades podem estar sendo atravessadas pelas vontades dos outros, pela imposição de poder dos outros. E, portanto, você não consegue exercer totalmente esse poder na sua vida porque você acha que os outros têm esse poder perante você. Então, você doa a maior parte desse poder de autogerenciamento
para os outros. Você acredita que são os outros que definem a sua identidade, que definem a sua vida, que definem quem você é, quem você não é e etc. Então a coisa que eu quero que você tire desse vídeo, que é a coisa mais importante que eu tô dizendo, é que não existe nenhum poder que veio do lado de fora. Quando eu falo um poder que pode afetar você, não existe nenhum poder que veio do lado de fora. Todas as pessoas que te afetam, todas as pessoas que te criticam, que te direcionam e que te controlam de alguma forma, todas as pessoas conseguiram esse poder através de você, tá bom? É você que deu a oportunidade dessas pessoas fazerem isso. Pensa só, quando alguém anda na rua e fala assim, nossa, seu cabelo está muito feio. É uma pessoa simplesmente dizendo uma coisa. Ela está aferindo o seu cabelo, ela está definindo a beleza do seu cabelo a partir da visão dela. E aí é nesse momento que você decide se ela tem poder ou não. Você pode dar esse poder para ela. Você pode dar o poder de que as palavras dela têm peso, que as palavras dela têm essa importância e que elas definem você. E aí você vai ficar triste, ai, meu cabelo não é feio, ai, meu não sei o que lá. Você vai ficar afetado, porque você entende que as palavras daquela pessoa, mesmo sendo um desconhecido, têm poder. Mas quando você decide que eles não têm poder, quando você escolhe não dar poder para essa pessoa, não importa o que ela diga. Não vai fazer diferença, não tá falando sobre você, não vai te impactar, porque ela não tem esse poder. Eu falo de uma pessoa desconhecida, mas você deve fazer isso com pessoas da sua vida. Por que a sua mãe, por que o seu pai, por que o seu irmão, por que o seu primo, por que o seu colega de trabalho, por que o seu chefe, por que essas pessoas mais próximas da sua vida têm o poder de falarem coisas sobre você? Por que eles têm o poder de definir quem que você é, de enquadrar, de simplificar, de delimitar quem você é? Por que eles diminuem você? Por que eles podem menosprezar você? Por que as palavras deles têm impacto em você? Por que quando alguém diz algo ruim sobre você, ruim sobre a sua aparência, ruim sobre a sua personalidade, ruim sobre os seus gostos, você fica impactado? Por que você fica sentido? Por que você fica triste? Por que você dá tanta importância? Por que você dá poder e controle para a palavra dos outros? Porque você acredita que os outros têm esse poder. E aqui eu quero que você perceba que eles não têm, só se você quiser. Eles só vão ter o poder de falarem coisas sobre você, de falar do que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, do que você tem que gostar, do que você não tem que gostar, se você quiser que eles tenham esse poder. Porque no final das contas, as pessoas vão falar de tudo. As pessoas vão falar muitas coisas da gente, vão falar que a gente está fazendo algo errado, ou que a gente está fazendo algo certo, e que todo mundo vai ter suas opiniões sobre a nossa vida. Todo mundo, não importa que tipo de vida a gente vai ter, as pessoas vão ter opiniões. As pessoas vão falar coisas que elas acham. Só que o fato delas falarem em si não é o que dá o poder. Elas só estão falando do ponto de vista delas, o que elas acham sobre você, o que elas acham que você deveria fazer. Porém, se essas palavras realmente têm o poder de manipular você, se essas palavras têm o poder de controlar como vai ser o seu comportamento, é você que decide. É você que decide se tem peso ou não. Então o que você tem que fazer agora é ver quem que tá com esse poder de te controlar. Quem são as pessoas da sua vida, sejam pessoas conhecidas ou não, que têm o poder de manipular você, que têm o poder de direcionar que tipo de pessoa você tem que ser, ou que tipo de pessoa você não tem que ser. Quem são essas pessoas que existem agora, que podem falar coisas e você vai falar assim, sim, vou fazer isso, ou sim, você tá certa, ou sim, isso é verdade, isso é o certo. Quem são essas pessoas? E quando você definir quem são essas pessoas, pensa, será que elas realmente têm esse poder? No caso, você já sabe que elas não têm de maneira imanente, porque é você que deu. Então é melhor você se perguntar, faz sentido eu dar poder para essa pessoa? Será que ela realmente tem os requisitos para poder agir assim comigo? Dessa forma? Será que essa pessoa tem os requisitos de agir assim comigo, dessa forma? De falar isso pra mim? De falar que o que eu tenho que fazer? De falar o que eu não tenho que fazer? De definir se as minhas ações são boas ou ruins? Você vai perceber que nenhuma dessas pessoas tem de fato esse poder. E é você que decide. Tudo bem algumas pessoas terem poder. Eu não tô falando pra você simplesmente questionar e bater de frente com todos os sistemas de estrutura de poder. Mas é interessante repensar isso. É interessante você saber que isso vem de você e não dos outros. É interessante saber que tem coisas sobre você que não precisa ser dita por mais ninguém. Que não precisa ser definida por alguém lá fora. E sim apenas por você. E depois de você fazer essa busca do seu poder, de você conseguir recoletar tudo esse poder, de poder gerenciar a sua própria existência, depois de você ver todas as pessoas que influenciam a sua vida e você escolher se elas vão continuar influenciando ou não, depois que você tiver acumulado de volta o poder que você tem para gerenciar a sua própria vida, controlar a sua própria vida, eu te pergunto, o que você vai fazer com esse poder?